Porque se a gente não faz isso, nós não temos como obter a salvação. Porque o Senhor fala que porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, a nossa vida não pertence mais a nós. A mim. A minha vida não pertence mais a mim. Pertence ao Senhor. Então eu tenho que negar as coisas do mundo. Amém? Então vamos lá na palavra. Bastante conhecida, mas o que eu vou abordar aqui então está no livro de Daniel. Daniel 3, a partir do 6 ao 23. Amém. Aleluia. Não, 23. Daniel. Amém? Então eu vou falar sobre... Aleluia. Se refere à fornalha de fogo ardente, né? Sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas vou começar pelo 6. E qualquer que não se prostrar. 6. Capítulo 3. 3, capítulo 3. Vou iniciar do versículo 6 ao 23. Acho que eu não falei versículo. Falei 3, 6, 23, né? Então vamos lá. Todo mundo conhece essa palavra, né? Sobre a fornalha de fogo ali, que o rei Nabucodonosor fez uma estátua com a imagem dele, pediu para que o povo se prostrasse diante. Mas não é bem sobre a estátua, né? Sobre adorar imagens, nada disso que eu quero falar. Está na palavra, mas não é exatamente isso. E qualquer que não se prostrar e não adorar, na mesma hora será lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Então, ao ouvirem todos os povos o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, todos os povos, nações e línguas prostrarão-se e adorarão a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia levado. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Satanás não, aí não está na sua Bíblia, na minha. Satanás não somente exige adoração de muitas e variadas maneiras, como também anexa um castigo a todos aqueles que não obedecem. Na verdade, apenas alguns se recusam a obedecer. Esta passagem indica que todos os líderes das nações conquistadas de todas as partes do Império Babilônico haviam sido trazidos. Vamos lá para o 8. E então, no mesmo instante, alguns homens caldeus chegaram e denunciaram os judeus. Denunciaram os judeus. E falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, do saltério e da gaita, de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E o que não se prostrasse e adorasse fosse lançado dentro da fornalha de fogo ardente.
a alguns judeus, os quais tu constituíste sobre os assuntos da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Não servem a teus deuses, nem adoram a estátua de ouro que tu levantaste. Glória a Deus. Vou parar novamente aqui. Isso aqui está na minha Bíblia. Aqui. Denunciaram os judeus, foi dirigido em particular a Sadraque, né? O que eles denunciaram ali, particularmente, era só os três: Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas na realidade dizia a respeito a todos os judeus. Entender uma coisa? Eles eram judeus, muitos judeus foram cativos para a Babilônia. Inclusive Daniel. Aqui não vou falar de Daniel, mas Sadraque era amigo de Daniel, eles eram amigos de Daniel. Muitos judeus acabaram sendo cativos, sendo levados para a Babilônia, certo? E quem era o rei da Babilônia naquela época? Nabucodonosor. Ao ler essa narrativa, alguém poderia pensar que esses procedimentos tinham a ver apenas com o ego inchado desse monarca, seria o Nabucodonosor. Conquanto isso, sem dúvida, tinha entrado poderosamente nos procedimentos, ainda assim, todos esse cenário dizia a respeito à supremacia da Babilônia e a adoração dos seus deuses. Continuando lá no 13, eu parei no 12, vamos lá para o 13. Então Nabucodonosor, furioso, disse, irado, que trouxessem a Sadraque, Mesaque e Abidnego, e foram trazidos esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quanto ouvirdes o som da buzina. Na verdade, Nabucodonosor tinha dado para ver que eles não entenderam, né? Então, eu vou fazer de novo. Vou tocar buzina, tocar música, para que vocês se prostrem. Estou dando a segunda oportunidade para vocês. A primeira, acho que vocês não entenderam. Vou fazer de novo. Vou dar a ordem novamente. Quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, para vós prostrardes e adorares a estátua que fiz. Bom, mas se a não adorardes, na mesma hora sereis lançado no meio da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Aleluia. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de ti responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos e nos pode livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que a teus deuses não serviremos, e nem a estátua de ouro que tu levantaste adoraremos. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, e ordenou que a fornalha fosse aquecida
Quantas vezes, igreja? 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E mandou o homem muitos fortes que tinha em seu exército que atassem. O que é atassem? Eles pegaram Sadraque, Mesaque e Abednego e ficaram que nem uma múmia ali, né? Amarraram. Imagina, né? Tinha que ir para a fornalha ainda amarrado. Que atasse a Sadraque, Mesaque e Abednego para jogá-los na fornalha de fogo ardente. Então, aqueles homens foram atados com suas capas, seus calções e os seus chapéus, e as suas vestes foram lançadas dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira aquecida, a chama do fogo matou aqueles que tinham levado a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Paramos por aqui. Sabemos que foi feito o decreto do rei Nabucodonosor, ok? Eu vou tirar que eu sou igual, mas é ruim porque se eu tiro, eu preciso ler e eu não enxergo. É complicado. Ok? O que eu quero dizer, eu não quero falar sobre adoração à imagem, porque já estamos bem crescidinhos e sabemos que isso jamais podemos fazer. Nós temos que servir um único, somente Deus, né? Mas eu quero falar sobre a atitude de Sadraque, Mesaque e Abednego. A igreja sabia que, na verdade, esse nome foi dado pelo rei Nabucodonosor? Qual seria o nome deles na real? O nome deles era Ananias, Misael, Azarias. E tinha o Daniel, mas Daniel não entra nessa parte. Então foi mudado o nome deles, que o rei Nabucodonosor acabou colocando como Sadraque, Mesaque e Abednego. E cada nome desse tem um significado de um deus. Deuses de lá, da Babilônia. Igreja. Esses 3 eram jovens. Esses 3 jovens foram cativos, saíram da sua terra, eram judeus, foram para a Babilônia. E tiveram que servir Nabucodonosor. Aí Nabucodonosor vem com todas aquelas deuses. Eles não se prostravam, eles não adoravam o Deus de Nabucodonosor de jeito nenhum. Mesma coisa Daniel também. Não. Aí chega esse decreto. Todo o povo ali. Eu quero que os irmãos comecem a imaginar vocês. Hoje vocês vão se colocar no papel de Sadraque, Mesaque e Abednego. O mundo está lá fora. Um monte de coisa lá te oferecendo. Coisas que muitas vezes a gente fala, nossa, isso vai ser bom para mim. Vai ser ótimo. É isso que eu estou precisando. Porque, se você pensar aqui, eles poderiam se prostrar ali diante. Pô, eu sou jovem. Se eu não fizer isso, eu vou acabar morrendo. Vou lá para a fornalha, lá, vou morrer. Ah, vamos dar um jeitinho aqui, vamos fingir que a gente está aqui, né, adorando. Não, mas para Deus não existe jeitinho. Quando eu cantei essa música, Vai Valer a Pena, significa que nós temos que negar tudo. E vai chegar esse tempo, igreja, que nós vamos ter que negar mesmo. Será que a gente está em condições, quando esse tempo chegar, de negar
chegar ao ponto de chegar, porque o anticristo vai fazer isso com a igreja. Vai chegar o tempo em que o anticristo vai proibir, isso já está acontecendo. O anticristo não se manifestou ainda, mas vai chegar esse tempo em que nós não vamos poder mais usar a palavra do Senhor. Vai chegar um tempo que nem você vai poder usar a sua própria casa. O que Sadraque e Mesaque fez ali no meio daquela multidão ali? Ele negou adorar aqueles deuses. Negou se prostrar diante da imagem de Nabucodonosor. Será que nós temos negado? Muitas vezes chegam situações na nossa vida. Será que nós temos negado as coisas deste mundo aí? Passamos por muitas aflições, adversidade, todos os dias, todo momento na nossa vida. E chegar e falar: Senhor, eu não quero isso mais para mim. Por isso que eu li Marcos, que o Senhor fala: aquele que quiser me seguir, tem que perder a sua vida, tem que negar as coisas deste mundo. E muitas vezes a gente não acaba fazendo isso. Não negamos por situações que vêm, nos confronta e achamos: vamos dar um jeitinho aqui. Não, para Deus não existe jeitinho. A palavra do crente é sim, sim. E não, não. Não tem meio termo. Existe só dois caminhos, o caminho estreito e o largo. E eles escolheram o caminho estreito. Eles negaram ali, perante toda aquela multidão. Eles não se prostraram. Igreja, quando vir situações na sua vida, não se proste à situação que você está vivendo, a aflição que você está vivendo, a enfermidade que vir no seu corpo, você não se prostre. Não venha se prostrar. Financeiramente, a pior parte é a parte financeira. Porque nós precisamos nos vestir, comer, muitas contas para pagar. E acabamos fazendo coisas erradas. Não pedimos direção de Deus. Quando o Senhor sai, você vai na frente, o Senhor sai, o que vai acontecer? Dá errado, todas as coisas dão errado. Porque não pedimos a direção do Senhor. E aqui Sadraque, Mesaque e Abednego, ele falou: mesmo que o Deus, meu Deus, não nos salvar dessa situação, ele não iria se prostrar aos deuses de Nabucodonosor. Mesmo que você esteja passando por qualquer problema que seja na sua vida, saiba que o Senhor vai estar do teu lado. Nada vai te faltar. Nada vai faltar aqui para a igreja. Seja um Sadraque, Mesaque e Abednego. Diga não às coisas do mundo. Todos os que não se curvassem seria jogado em uma fornalha de fogo ardente, pela desobediência ao decreto do rei Nabucodonosor. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Os 3 jovens decidiram em seus corações que não se curvariam diante da estátua do rei Nabucodonosor, pois os seus joelhos somente iriam se dobrar diante do Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, que é Jesus Cristo.
Eles foram fiéis e adoraram ao único, inabalável Deus que pode todas as coisas. Sendo assim, o rei lançou ele. Só que teve uma situação aqui que eu fiquei bastante pensativa. Quando eles falaram que eles não iam se prostrar, Nabucodonosor falou a primeira vez, foi lá, chegou pertinho deles e falou: peraí, acho que vocês não entenderam. Vou falar novamente, vou te dar a segunda chance. E eles falaram: não vamos adorar. Não vamos nos prostrar diante da sua imagem, de deuses que existe aqui na Babilônia. Aí Nabucodonosor ficou bastante furioso, não aceitou, não. O que ele fez? Pediu para fazer o quê? Aquecer 7 vezes mais, né? Só que quando aqueles soldados foram aquecer, eles acabaram fazendo... O que aconteceu com eles? Eles morreram. Então isso me chamou a atenção. Eles já ataram, né, os 3 jovens. Sadraque, Mesaque já poderia ter morrido ali naquele momento ali. Mas o Senhor já estava dando livramento para eles. Já o Senhor já estava fazendo o propósito dele na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, antes mesmo dele entrarem na fornalha. Porque se aqueles soldados morreram só com aquele aquecimento ali da fornalha, foi aquecido mais 7 vezes, eles não aguentaram. Mas Sadraque, né? Sadraque, Mesaque e Abednego já tinham que ser morto naquele momento ali. Verdade, meu Deus. Da entrada da fornalha, foram jogados, ok? Muito poder, meu Deus. É esse Deus. Então o que eu quero dizer para a igreja? Está passando por situação difícil? É esse Deus. Saiba que o Senhor está do teu lado. Aleluia, Deus fiel. Diga não ao mundo. Negue-se a si mesmo. Vai valer a pena tudo isso que você for fazer para Deus. Tudo aquilo que nós formos negar para as coisas deste mundo vai valer a pena. O que vai valer a pena? A sua salvação. Aleluia.